inverno, vamos dizer assim, era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado no sofrimento. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele casamento. Então o próprio Jesus, ele foi desprezado. O próprio Jesus, ele foi rejeitado. Jesus, ele foi o maior cordeiro do inverno, aleluia. O maior cordeiro do inverno da história. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, diz o livro de João. Ele conhece a dor de olhar para o lado e não ver acolhimento. Ele conhece quando você está se sentindo só, quando você está se sentindo rejeitado, quando você não tem amigos. Ele te conhece. Agora, se o rebanho humano rejeitou o próprio Criador, a gente não precisa se surpreender quando nós somos rejeitados por esse mundo, não é? Hoje diz que o evangélico virou, é normal, né? As pessoas, mas quando a gente quer a verdade, quando a gente quer pregar a verdade, quando a gente não aceita alguns costumes, nós somos rejeitados pelo mundo. Algumas esferas da sociedade nos rejeitam. Ah, não, isso aí é crente, isso aí é evangélico, isso aí é da igreja, e isso aí só pensa em Bíblia. Mas o próprio Jesus foi rejeitado. Amém? Ele foi o cordeiro do inverno. E o que mexe em mim nesse sentido, querido, é que muitas vezes nós queremos ser aceitos pelas pessoas, mas nós esquecemos de que aquele que nos levantou, que nos ergueu, que nos deu nova vida, Ele nos ama. Por mais que você seja rejeitado pelo mundo, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Ele não desistiu de você. Por mais que você nasceu numa família desestruturada, por mais que você está vivendo uma vida desestruturada, fora dos padrões. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe família perfeita. Por isso que eu falo, quando a gente passa por dificuldades e vive dificuldades, a gente tem que honrar Deus nas dificuldades. Mas quando a gente, às vezes, vai ter um patamar que Deus vai nos abençoar pela nossa obediência, amém? Porque a gente vai colher os frutos da obediência e aí você vai ter uma vida melhor. É normal isso. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é você plantar e colher. E nesse momento que a gente vai passar nos melhores momentos, ou seja, uma vida melhor, de condições melhores, nós devemos honrar a Deus como a gente estivesse na dificuldade ainda. Amém? Porque Ele é um bom pastor. É Ele que cuida. Ele que vai te levar às águas tranquilas. Ele que vai refrigerar a tua alma. Ele que vai descer sobre ti um azeite. Ele nunca vai te abandonar. Aleluia. É nós que abandonamos Ele. É nós que nos distraímos com as coisas do mundo e desviamos o nosso olhar dele. É nós que estamos indo nos passos, enquanto estamos passando por provações, enquanto estamos passando por dificuldade, nós estamos no passo. Mas é só a gente crescer um pouquinho, ganhar um pouquinho mais, ter uma conquista maior, que muitos de nós desviamos os pastos e queremos comer em pastos que os outros estão comendo. Não, eu quero estar nos pastos do meu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque se Deus está te honrando, é nessa hora que você tem que honrar as ovelhas que estão contigo. Amém. O pasto que está contigo. Por que Deus está te abençoando? É para você abençoar o pasto. Não é para você enriquecer. Deus não, queridos, o Evangelho é simples, as pessoas que confundem o Evangelho. Deus não te fez para ficar rico, para você guardar o teu dinheiro, ser milionário. E não, Deus não te fez isso, querido. Porque quando você morrer, vai ter uma briga por causa do teu dinheiro, que você nem sabe o que é. Você não vai levar nada. O que Deus te fez, te levar para a pasta dos vegetantes para te ensinar, porque tudo que Deus faz na Bíblia é pedagógico. Ele está te dando para você devolver
e que você vai ter a maior. Então você aprende na dor, para quando você estiver lá em cima, você falar, agora eu sim aprendi. Não é para eu ficar rico, não é para eu ficar milionário. Para quê? É para abençoar o pasto. Amém. É para ajudar as ovelhas que estão começando. Glória a Deus. Amém. É para ajudar esse pasto a ser maior, para a gente crescer como igreja. Amém? O que nós estamos nessa noite aqui é um momento de comunhão, que é a Santa Ceia. Nós não estamos aqui nos reunindo. Deus não gosta de reunião. Deus gosta de comunhão, sabia? Porque reunião sem ser discussão. Quem já fez reunião de condomínio? Rapaz, meu Deus. Deus não gosta de reunião. E em Isaías mesmo, tem um texto de Isaías que fala assim: eu estou cheio das suas reuniões. Eu não aguento mais essas suas luas, essas reuniões. Deus não gosta de reunião, querido. Deus gosta de comunhão. Aleluia. E a comunhão a gente aprende quando a gente é ovelha e a gente aceita as ovelhas como elas são. E amamos elas e cremos na transformação de cada uma delas. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Uma outra coisa, o segundo ponto que eu vejo é aqui o olhar diferenciado do bom pastor. Por mais que a gente está olhando para a ovelha, e você como membro, você está olhando de uma forma, o bom pastor ele olha diferente. Ele sempre vai olhar diferente. Quando a gente vê uma pessoa com erro, fala assim, cara, esse cara está na igreja, está pecando, está errando, que a gente julga. Mas o pastor ele vê como uma oportunidade de manifestar a graça. Amém. E eu peço para Deus esse olhar do bom pastor. Porque quantos de vocês e quantos de nós erramos, caímos, aí fala, cara, esse cara não tem mais jeito. Pelo amor de Deus, de novo, vixe, Jesus. Mas a gente tem que olhar com o olhar do bom pastor. Se ele errou, se você errou, você não é escolhido do rebanho. Se você está errado, é uma forma de Deus manifestar a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória, glória, glória. Por que eu falo isso? Porque eu também errei na minha caminhada. Como eu disse para vocês, não existe cristão perfeito, não existe família perfeita, nem existe igreja perfeita. Claro que isso não é uma desculpa para eu errar. Mas quando você olha uma história de não, a minha família tem que ser perfeita, meus filhos têm todos que ir para a igreja, todos têm que orar, todos têm que jejuar uma vez por semana. Isso é uma regra, mas não vai existir perfeição. Vai ter deslizes, vai ter briga, vai ter racha, vai ter discussão, mas tudo para manifestar a graça de Deus. Vai ter perda, vai ter enfermidade, vai ter morte, vai ter luto, mas tudo para manifestar a graça de Deus. Porque aprendi a viver em qualquer situação, seja em ter abundância e escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. O olhar do pastor, enquanto quando o rebanho está dizendo, tem que excluir o olhar do pastor, ele diz, você nasceu no frio, você é o rebanho do inverno, você é o cordeiro do inverno. E porque você nasceu no frio, eu vou te carregar no meu colo para te aquecer. Enquanto o rebanho está dizendo, ele nasceu na hora errada, ele não vai aguentar esse inverno, ele não vai aguentar o frio. O pastor está dizendo, não, vem para o meu colo. Esse é o olhar do pastor. Enquanto a gente está olhando para as pessoas e julgando elas, esse cristianismo você está levando aí, um cristianismo banal, o bom pastor ele está dizendo, deixa, ele vai aprender, eu vou ensinar ele, eu vou cuidar dele. E um dia ele vai reconhecer que tudo se aperfeiçoa no meu amor. Eu vejo que, na minha opinião, Deus ele tem uma fraqueza, assim, não é a palavra certa, mas uma fraqueza santa pelo
pelos rejeitados, pelos cordeirinhos do inverno, pelos menores. Deus tem uma fraqueza santa, porque você vai ver na Bíblia que os menores, com a obediência, foram exaltados, amém? Você vê Davi, você vê que tem Davi que era rejeitado, que era também um filho bastardo, assim, ele não era bem irmão, ele estava no pasto e Deus tinha um amor por Davi. Então eu vejo em toda a Bíblia, não só Davi, que Deus ele tem essa fraqueza, vamos dizer, santa pelos menores, por aqueles que o mundo deixa de lado. A gente vê isso também no livro do profeta Isaías, ainda em Isaías 40:11. Isaías 40:11 diz isso, olha o que ele diz: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recomerá os cordeirinhos, os levará no seu regaço, os que amamentam guiará suavemente. Aqui o livro de Isaías está dizendo, mostrando Deus como um bom pastor. Não só Davi está dizendo sobre o Salmo 23, mas o próprio Isaías, ele traz nesse contexto, nesse texto, que Deus recolhe os cordeirinhos dos braços. Uma coisa interessante nesse filme, As Ovelhas Detetives, é que quando o rebanho está indo rápido, esse cordeirinho, ele está indo devagarzinho, ele não tem força. Por isso que ele é rejeitado também, um dos motivos que ele é rejeitado. Porque ele não acompanha o rebanho vai indo na frente, aí ele fica para trás. E o rebanho não espera ele, o rebanho não está nem aí para ele. Por quê? Porque ele está debilitado, ele nasceu fora de época. O pastor não exige que a ovelha machucada ou fora de época corra na mesma velocidade das ovelhas adultas e fortes na primavera. Ele vai adaptar o passo à nossa fraqueza. Enquanto tem uns deslanchando na vida espiritual, tem outros que estão devagar. Tem outros que a gente tem que olhar de uma forma, não um olhar humano, e falar, cara, esse cara não me acompanha. Quantas vezes eu como pastor, ele falando com a minha esposa, a pastora assim, caramba, a gente está lá, o povo está lá atrás ainda. A gente não teve o olhar de Deus para dizer, vamos esperar, não vamos avançar muito, senão eles vão ficar para trás. E nesse texto de Isaías, como pastor, ele apacenta, ele pega no braço, ele recolhe, ele abraça, ele entende a fraqueza da ovelha, ele entende que a ovelha não vai correr na mesma velocidade de um líder, de alguém que já está na frente, de alguém que já tem uma visão espiritual mais ampla, com maturidade. A gente tem que olhar as ovelhas no olhar do pastor, né? Terceiro ponto, coloquei aqui, escolhidos, nós somos escolhidos para confundir os fortes. Glória a Deus. Porque o cordeiro do inverno, ele incomoda o rebanho, porque ele quebra a lógica da autossuficiência. O rebanho, ele se orgulha de ter nascido no tempo certo. Eu nasci no tempo certo, eu estou aqui na primavera. Mas Deus, ele opera de forma completamente oposta ao pensamento humano. Deus, ele opera de forma oposta. O apóstolo Paulo explicou isso perfeitamente à igreja de Coríntio, em 1 Coríntios 1, versículo 27, 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Aleluia. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, esse mania de você se sentir perfeito, que você, não, Deus escolheu você. Você é o escolhido. Você pode ser essa ovelhinha do inverno, que você não se encaixa, que você já fala, pastor, não tem mais jeito, mas Deus te ama, porque o que segura você, o que tem que dar propósito na tua vida, é o amor de Deus para a tua vida.
Ele te escolheu. E nessa noite, Ele está dizendo para você: não importa se a tua família te rejeitou, não importa se a sociedade não te aceita, se a tua conta do Instagram não anda, não importa. Eu te amo. Eu te amo. Você é a minha ovelhinha preferida. Não importa se o seu casamento não deu certo. Não importa se você não está tendo aquele emprego que você queria. Se está passando dificuldade. Não importa se seu pai é um alcoólatra, se sua mãe é uma perdida. Não importa. Não importa se a enfermidade bateu na tua porta. O importante é que o meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza. E você é minha ovelha. Não se compare com as pessoas que estão dando certo. A pior coisa é a gente se comparar. Não se compare, você é exclusivo. Ah, mas ele está dando certo, eu não. Tudo tem um tempo. A pior coisa é a gente se comparar, porque a gente se sente frustrado. E Deus está te chamando nessa noite assim, ó. O rebanho, ele compara. Ele fala, não, ele nasceu fora de época. Não, esse aqui é uma ovelha perdida. Isso aí não tem jeito. Mas Deus, Ele está cuidando de você. E no tempo certo, você vai ser uma peça fundamental para o plano de Deus. Você vai ser. Hoje você pode estar com a tua vida cheia de pecado. Mas se você hoje se arrepender e confessar eles aqui, e pedir perdão, a graça de Deus, o amor de Deus, você vai sentir o amor dele, porque ele está aqui para te amar. Aleluia. Enquanto o inimigo da tua alma está querendo te prender nesse pecado, existe um Deus, e com esses pensamentos que você não é aceito pela sociedade, pelo teu grupo, pela tua família, existe um Deus que fala assim: eu escolhi as coisas loucas, eu escolhi as coisas fracas, eu escolhi aqueles que não são nada, eu escolhi você. Você me escolheu. E aí Deus permite algumas quedas na nossa vida para a gente chegar a entender isso. Porque Deus é um Deus pedagógico. Ele ensina a gente através de pedagogia. Queridos, a Bíblia toda é pedagógica. Ah, é? Então eu vou permitir que isso aconteça na tua vida. Eu vou permitir que essa prova aconteça, porque eu estou tratando, eu estou cuidando. Você entendeu meu amor? Eu vou permitir que isso aconteça para você sentir que eu que te escolhi, não foi o homem que te escolheu. Eu vou permitir que isso aconteça porque eu quero trabalhar no meu propósito em você. Para que você entender que você é aceito nos pastos verdejantes. Eu que te levo, eu que te cuido. Não é o teu dinheiro, não é a tua família, não é a tua influência. Sou eu que cuido. Eu que te exalto, eu também te abato. Eu que te moo, eu que te torturo, eu que te passo na moeda, mas sou eu que te exalto. Porque eu sou bom pastor. Mas para que você entenda isso, você tem que entender o que é rejeição. Que você já foi rejeitado, mas que o mundo sempre vai dizer que você não merece. Mas a graça de Deus é favor imerecido. E você está aqui hoje, sabe por quê? Por causa da graça, por causa do amor. Ele que escolheu. Não fui eu que quis estar aqui hoje pregando. Não fui eu que quis ser pastor. E muitas vezes as minhas crises, eu mesmo me culpo. Eu falo, eu não nasci para ser. Quantas vezes eu falei isso? Eu não nasci para ser pastor. Por que o Senhor me colocou ali? Por que a minha igreja não cresce? Por que acontece isso? Por quê? Por quê? Aí sabe o que Deus fala para mim? Não se compare. Porque para cada um eu dou aquilo que quero dar. E eu falo, glória a Deus. E quantas vezes você não se compara? No teu serviço, na tua família. Quantas vezes você se sente a igreja? Porque fulano está dando certo, ele faz tudo errado e dá certo, mas eu estou na igreja e não dá. Não se compare. Quem está cuidando é o pastor. O que acontece é que muitas vezes a gente sai do pasto e vai para o pasto que nos agrada.
E cuidado, o coração do homem é enganoso. Volta para o passo do Senhor. Volta para onde você começou. Não abandone os seus princípios. Eu creio na prosperidade de Deus. Eu sei aonde Deus me tirou. Eu passei por necessidade. Eu não vou dizer que eu passei fome, mas necessidade eu passei. Muita. Eu passei por rejeição. Uma por não ter pai. Outra pela minha cor. Eu não sou escurinho. Aquilo também sou. Mas eu já passei, pela minha cor eu já passei rejeição. De entrar num prédio de um amigo que era rico e me olhar e falar assim, aqui você não entra, eu já passei por isso. E esse meu amigo teve que descer e me deixar no lugar, pela minha cor. Porque eu era o menino da toalha. Quantos de nós já sofremos por isso? Temos histórias aqui. Mas eu tenho um Deus que escolheu as coisas fracas, vis, e falou, eu vou usar você. Enquanto os homens te rejeitam, eu vou te exaltar. No meu tempo. Mas a gente sempre quer mais. A nossa carne é gananciosa. A gente sempre quer mais. E a gente não entende o que um pouco com Deus é muito. E a graça do Senhor é melhor que a vida. Não é porque eu não tenho que eu vou deixar de adorar ou adorar menos. Não é porque eu não tenho que o irmão tem mais que eu não vou me dedicar ao Senhor e dar o melhor a Ele. E era isso que Davi fazia, porque isso que é essencial, por isso que Deus o amava tanto. Porque quando ele fazia com excelência. Quando ele escrevia um cântico, ele escrevia com excelência. Quando ele adorava com excelência. Quando ele jejuava com excelência. Por quê? Porque nós somos rejeitados. E quem é rejeitado, quando se entrega ao Senhor, ele faz com excelência. Porque ele foi rejeitado. E agora o amor, a graça alcançou. E ele não tem como contribuir. Eu fui alcançado por essa graça, pelo seu amor. Eu sei que as dificuldades, nas minhas rejeições, e o amor dele me abraçou. Então quem sou eu para dizer não? Quem sou eu para fazer coisas desprezíveis ou qualquer jeito para o Senhor? Nós íamos aqui, vim para a igreja orar na quarta, tínhamos 4 homens. E aí o Lance falou para mim, pastor, eu fiquei no banheiro lavando. Aí depois eu falei para os anos, nós vamos lavar aqui no fundo. Ele falou, não, pastor, tem bastante gente para lavar o fundo. Quando ele falou isso, eu já joguei balde. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Não deve falar que não vai dar, não, queridos. E aí que nós temos que entrar nas coisas que o Senhor merece. Glória a Deus. Deus tem sido tão bom. Então, se você se sente inadequado, se você se sente pequeno, rejeitado, saiba que você é a matéria-prima favorita de Deus para manifestar milagres. Ele pega os cordeiros de inverno para mostrar ao mundo que a sobrevivência deles não depende da força do rebanho, mas sim do sustento e da proteção do bom pastor. Nos meus momentos de crises, de lutas, eu tenho que sentir a sustentação do meu bom pastor. É para lá que eu corro, é para o braço do bom pastor, para lembrar de onde eu vim, da minha essência e aonde ele está me colocando. Para dizer para ele que tudo que eu tenho agora hoje, tudo que eu sou hoje, não é para me engrandecer. Deus não quer que você tenha celeiros e guarde. Deus quer que você tenha uma mesa e reparta com o seu irmão. E hoje nós vamos ser isso.
Deus não te deu esse emprego para você guardar dinheiro e ter grandes celeiros para guardar mantimento. Não existe isso. Deus quer que você coloque isso que você recebeu na mesa e reparta. E quando você vai repartir, você vai multiplicar o que você tem. Essa é a matemática de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tem que repartir. Eu não estou falando de dinheiro apenas, estou falando de tempo. Como está o teu tempo? Você tem tempo aqui para fazer tantas coisas. Mas para visitar o teu irmão, para orar para o teu irmão, você tem tempo? Para mandar um áudio de uma oração para o teu irmão, você tem tempo? Para lembrar que ele faltou no culto, você tem tempo? Para resgatar ele que está sentindo a ovelha perdida lá fora, a ovelha rejeitada. Você tem tempo para ir lá? Falar, cara, vamos para a igreja, volta. Isso é amor. Isso é resgate. Nesse filme que eu vi na sexta-feira, As Ovelhas Detetives, eu vi o carinho do pastor pelo cordeiro, né, do inverno. E no fim das contas, o que define a vida de uma ovelha não é a opinião do rebanho, mas sim o cuidado e o amor do pastor que é guia. Você está aqui, querido, não é pela opinião do rebanho, porque tem gente que sai da igreja por causa das pessoas. Você está aqui pelo carinho do pastor, pelo amor do pastor. Ele que te trouxe aqui, ele que te guia. Porque o rebanho, ele sempre vai querer ajudar. Posso ter um amém? Amém. Então, não gaste a sua energia tentando provar o seu valor para um rebanho que não entende a sua história, que não entende o seu tempo. Por quê? Porque o teu valor, ele já foi determinado, ele já foi escrito, a sua história já foi escrita lá na cruz. Aleluia. Você pode ter nascido numa estação fria, pode se sentir deslocado da família, do trabalho, da sociedade, mas nessa noite, erga a sua cabeça, amém? Erga, o bom pastor conhece seu nome, ele te chama pelo nome. Você não é, vem cá minha ovelhinha, não, ele te chama pelo nome, ele conhece seu nome. Ele aprecia, como posso dizer, a sua simplicidade, a sua singularidade. Ele escolheu você para ser carregado bem para aquele coração dele. E é isso que eu sinto de Deus. Ele me carregando. E eu gostaria de fazer uma analogia aqui. Sobre a vida de Pedro. Quer ver? Vamos abrir ali no livro de João 21:17. Porque se alguém na Bíblia que entendeu o que significa viver no inverno, da rejeição e do próprio fracasso, ele é Pedro, cara. É o Simão Pedro. E ele era um pescador rústico. Imagina um cara pescador, que não entendia nada de ovelha, era um pescador impetuoso, energético, sangue nos olhos, vamos dizer assim. Muitas vezes ele falava o que vinha na cabeça dele, mas o pior inverno de Pedro aconteceu na noite que ele negou a Jesus por 3 vezes. E para mim, eu vou falar assim, para mim, para eu ser meu temperamento, se um cara como Pedro fizesse isso comigo, eu não iria já rejeitar, humanamente falando. Ele não ia procurar mais cara. Esse cara, no momento que eu mais precisava, me negou, cara. Negou minha amizade, tudo que eu fiz por ele. Mas ele nega Jesus por 3 vezes. Agora imagina esse cenário. Jesus preso e Pedro ali no pátio, com frio, está se aquecendo ali no braseiro. Ele é confrontado com uma pessoa que nega o seu mestre. E naquela noite
Pedro se tornou mais isolado dos cordeiros. Ele chorou amargamente, diz a Bíblia. O rebanho dos discípulos estava disperso. E a culpa o esmagava. Ele deve ter pensado: meu tempo com Jesus acabou. Eu falhei, eu errei, eu pisei na bola. Aí após a ressurreição, o que Pedro faz? Ele volta para o mar, amém, igreja? Ele volta para pescar. Eu pensei em fazer, eu entendi de peixe. Ele volta a ser pescador. Ele acha que seu chamado havia morrido no inverno da sua traição. Mas o bom pastor, ele vai atrás de Pedro. Ele vai atrás daquela ovelha de inverno. E à beira ali do mar de Tiberíades, Jesus prepara um novo braseiro, tem pão, tem peixe assado. Ele toma o café da manhã com seus discípulos. E ali Jesus faz a Pedro a pergunta que mudaria a sua vida para sempre. João 21:17. Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez e disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O cara que se sentiu rejeitado e que não entendia nada de ovelha, entendia de peixe. Agora eu entendo algo de ovelha. Que coisa louca é essa, cara? Eu pisei na bola contigo, Jesus. Vai apacentar. Porque eu te escolhi, cara, na tua fraqueza, que eu vou manifestar minha graça sobre a tua vida. Eu não vou te rejeitar porque você pisou na bola. Pelo contrário, eu vou te amar, te dar uma responsabilidade. Apacenta. Cuida. E sabe o que a maioria das vezes a gente faz para a gente pisar na bola? A gente sai fora da igreja. A gente não quer mais fazer propósito. A gente acha que a gente é o pior pecador. Mas a graça dele é tão grande. Por uma ovelha de inverno que ele vem, e aí ele ia dar uma responsabilidade. Ele fala: você. Ele te ama tanto que ele pega, ele sabe da tua dificuldade, ele sabe do teu tempo, ele sabe da tua rotina, ele sabe que você está cansado, ele sabe que você não aguenta mais. Mas ele fala: parceiro, tu me ama, então cuida da minha obra, faz aquilo que eu pedi para você fazer. E a gente está louco para puxar o carro, sair fora da igreja e não ver mais nada. Não quero nem ouvir falar de igreja. Eu pisei na bola. Eu pequei. Tu és a minha ovelha de inverno. Eu te amo tanto, não tanto a rejeitar. Eu sabia que eu ia errar. Eu sabia que eu ia falhar. Não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última. Mas a minha prova de amor é que eu estou te exaltando, estou dando nas tuas mãos a responsabilidade de você fazer aquilo que eu ia fazer. Aleluia. Deus te escolheu. Aleluia, obrigado. Pastor, mas eu estou convicto. Vem hoje como ovelha de inverno, se arrependa. E deixa ele fazer a obra na tua vida. Amém. Olha essa beleza, essa graça de Jesus. Que transforma um cara que entende de peixe num cara agora que não sabe nada de ovelha. Que é um cara totalmente energético, sanguíneo. Um cara sanguíneo, um cara que fala aquilo que ele quer, na hora que ele quer. E Jesus dá uma responsabilidade. Eu quero falar para você nessa noite, qual é a desculpa que você está dando para Jesus? Você pode estar dando uma desculpa de rejeitado e essa não rola mais. Porque os mais rejeitados são os mais amados. Amém.
Jesus ele não chama Pedro apenas para voltar para o rebanho, porque o rebanho estava disperso. Jesus o chama para ser pastor. Aleluia. Aquele que havia caído, aquele que conhecia o frio da rejeição, aquele que conhecia a dor do próprio eu, ele recebe autoridade para cuidar dos outros. E é isso que mais me machuca, mais me dói, é saber que eu não merecia e ele me chama para cuidar de outras vidas. Eu que precisava ser cuidado, agora sou cuidado por ele. E ele fala, cara, você vai ter que cuidar de outras vidas. Jesus estava dizendo para Pedro, em outras palavras, porque você conheceu o rigor do inverno e o peso da fragilidade, agora você está pronto para cuidar dos meus cordeirinhos, com a mesma paciência com que eu cuidei de você. Ou seja, Pedro, você conheceu o que é ser rejeitado, você sabe como você me magoou, você fez errado, agora você está pronto. Queridos, os nossos erros é uma escola para nós aplicarmos a obra de Deus. Não é um afastamento da obra, não é um afastamento do rebanho, mas sim é como se fosse um teste que Deus está nos aprovando e falando, agora você sabe o que eu passei, agora você sabe o que é dor, agora você sabe o que é sofrer, agora você vai fazer a obra. Pescador de peixe é transformado num pastor de almas. Cordeiro do Inverno, do filme, ele achava que seu destino era a exclusão. Você viu isso no filme, mas descobriu que era o favorito do pastor. Porque ele chegou para o rebanho e fala assim, o George falou que me ama mais do que todos. Ele descobriu que ele era o favorito. Pedro achava que seu destino era voltar para as redes, para a velha pesca e viver na sombra do seu erro, mas descobriu que o pastor tinha plano de liderança para ele. Se hoje você se sente como Pedro após a negação, com frio, isolado, achando que os seus erros nos desqualificam para a obra do Senhor, ouça a voz do bom pastor à beira da praia da sua vida. Ele não desiste de você no inverno. Ele cura o seu passado. Ele muda o seu nome. E do mesmo jeito que transformou um pescador falho em um grande pastor, Ele quer pegar a sua história de rejeição e transformar numa plataforma de acolhimento e amor para os outros. Queridos, nós somos o cordeiro do inverno. Nós somos o rejeitado pelo rebanho. Mas, e como nós somos um rebanho que rejeita? Porque é até bonito pregar que nós somos um cordeiro rejeitado, cordeirinho do inverno. Mas e como nós somos, aqui, igreja, aqueles que rejeitam? É muito fácil pegar e ouvir sermão e a gente se colocar no papel do cordeirinho. Aquele cordeirinho indefeso. Nós amamos nos ver como as vítimas da história, os injustiçados, o pastor que acolhe. Mas eu preciso fazer uma pergunta honesta a essa igreja hoje. Quantos de nós, muitas vezes, não agimos como o rebanho cruel que despreza o cordeiro de inverno? Quantas vezes nós olhamos para um irmão que está passando pelo rigor de um inverno espiritual que todos nós passando por uma crise, passando por uma queda, por uma dúvida, até por uma consequência de uma escolha errada. A gente olha para esse irmão e em vez de aquecê-lo, nós isolamos. O rebanho julga pela estação. Se ele está no inverno, a culpa é dele. Ele não se preparou. Nós criamos fofocas, a gente lança olhar de julgamento, a gente fecha o círculo da comunhão para aquela ovelhinha desalinhada. A gente não quer nem que ele nos incomode. Mas a Bíblia vai dar uma alerta sobre isso.
Abra sua Bíblia em Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis irmãos uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outro. Quando a gente julga, a gente rejeita esse nosso irmão por ele falta de tempo ou do padrão. Quando a gente julga esse irmão e rejeita o nosso irmão por estar fora do tempo ou do padrão que nós consideramos ideal, nós estamos tentando roubar o lugar do pastor. Você não está aqui para roubar o lugar do pastor. Você não está aqui para julgar o teu irmão. Você está aqui para amar e receber ele. Pensa comigo, né? Eu estou aqui. E é interessante que nesse texto, no filme, enquanto que eu estava amamentando na mamadeira essa ovelhinha no inverno e soltava ela, a ovelhinha ia atrás das outras ovelhas, as ovelhas se afastavam. E uma falou para a outra assim: ela não tem nosso cheiro. Por quê? Porque ela pegou o cheiro do pastor. Às vezes as pessoas te rejeitam porque está com o cheiro do pastor. Dê glória a Deus por isso. Porque enquanto os uns estão sendo amamentados por seu próprio rebanho, outros estão sendo amamentados pelo próprio pastor. O chamado tem um preço. E muitas vezes o preço, eu acho que é o principal, é o preço da rejeição. E quando a gente rejeita o nosso irmão por estar fora do tempo, nós estamos tentando roubar o lugar desse pastor. Sabe qual é o perigo do rebanho que isola o cordeiro do inverno? É que ao fazer isso, esse rebanho se afasta do próprio pastor. Por quê? Porque o pastor não está no centro do círculo dos perfeitos. O pastor, o bom pastor, ele não está no círculo dos autossuficientes. O pastor, ele está lá na borda. O pastor, ele está lá no frio. O pastor, ele está carregando o rejeitado no colo. E se você quiser encontrar Jesus verdadeiramente, muitas vezes você terá que ir onde está o frio, onde estão as lutas, onde está a prova. É lá que a gente encontra. Pastor, muitas vezes ele não está no culto avivado, quando tudo está bem, porque está tudo bem. Ele está onde tudo está mal. E tem pessoas se sentindo rejeitadas, não escritas. Hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer ministrar dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, os cordeiros do inverno. Você que foi julgado, você que foi rotulado, você que foi empurrado por frio, pelo rebanho humano, pela sociedade. Sinta o abraço do bom pastor hoje. O seu valor, ele não muda por causa do julgamento deles. Jesus te ama na sua estação mais fria. Glória a Deus. Segundo apelo, ao rebanho, a nós. Você que tem olhado com desdém para o irmão que falhou, para o Pedro que negou, para aquele que não se encaixa no seu padrão de santidade, para aquele que não se encaixa no seu padrão de sucesso. Hoje é dia de arrependimento. É dia de pedir perdão a Deus por termos sido agentes do frio na vida de alguém, em vez de sermos canais do calor da graça. Que essa igreja não seja um rebanho que exclui, mas que essa igreja seja uma extensão dos braços do bom pastor.
de si, pronta para restaurar todo e qualquer cordeiro que o inverno tenta destruir. Amém. Amém, igreja? Amém. Feche teus olhos, baixe tua cabeça, coloque a mão no coração, fale com Deus agora. Ele está aqui nessa noite, como bom pastor, cuidando de você. Essa noite de Santa Ceia, nós estamos aqui pelo amor e pela graça dele. O Senhor te chamou nessa noite. Talvez você sinta como Pedro, que fez tudo errado, mas hoje é noite de acertar isso. Hoje é noite de consertar isso. Hoje é noite para a gente se sentir pertencente a esse rebanho e multiplicar aquilo que Deus dá nas nossas mãos. É noite a gente perdoar. É noite a gente pedir perdão pela nossa arrogância, muitas vezes, pelo nosso julgamento. Porque cada um tem uma fase difícil. Cada um passa por um inverno. Mas nesses invernos nós queremos ser como essas ovelhas que protegem, que cuidam dos outros. Porque nós somos cuidados por Deus, por um Pai de amor. Coloque hoje na tua oração o perdão pelos teus vícios, pelas tuas distrações, o perdão pela tua autocomiseração, por esse sentimento de se sentir não aceito pela igreja, pelo rebanho, por causa do pecado. Não. Nós queremos dizer que Deus ainda vai te usar muito. Você se sente menor? Amém? Você vai ser o maior no tempo de Deus. Você foi rejeitado? Amém? Os rejeitados, eles são mais amados por Deus. Isso é Bíblia. Deus está te ensinando nessa prova, nessa luta, a gente valorizar a igreja. Muitas vezes, a gente valoriza de fora. A gente valoriza o pastor da internet, mas não valoriza o nosso pastor. A gente valoriza o irmão influencer e não valoriza o irmão da nossa igreja. Isso é um tratar de Deus na igreja hoje. A gente tem que se fortalecer e mostrar que nós somos o cordeiro do inverno, que fomos rejeitados, mas pela graça de Deus fomos alcançados. Por isso que nós perdoamos, por isso que nós amamos, por isso que nós contribuímos, por isso que nós nos doamos. Por quê? Porque não há preço maior do que ser resgatado por um bom pastor. Senhor, nos perdoa, que os nossos olhos sejam os olhos do bom pastor, que nós não possamos olhar os pastos do vizinho, mas, Senhor, estar nos nossos pastos e comer daquilo que o Senhor está nos dando e dar o melhor desse pasto, protegendo o nosso próprio rebanho. Porque vai vir, Deus, e virá o lobo querendo nos tragar, mas nós temos um bom pastor, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor chamou as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezíveis, e o Senhor me chamou, me escolheu. Eu não merecia, mas a tua graça me alcançou e me faz andar e ir em lugares que eu nunca imaginaria ir. Eu peço que o Senhor restaure a vida desse irmão e dessa irmã. Você está passando por uma crise financeira, sentimental, espiritual, de enfermidade. Vai agora como bom pastor e que ele se sinta acolhido no colo desse pastor, porque o teu amor é que faz a diferença. E que cada um aqui, Senhor, se sinta não só, mas venha retribuir essa graça. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Dá na mão do teu irmão. Nós vamos